Ok. Agora estamos, né? Então, vou pedir que Luciano nos dirija em oração. Vamos orar. Deus, a glória, te louvamos pela tua palavra, pela tua nos repreende, nos ensina, nos adverte, e também, Deus, por causa dessa tua presença, tu nos trouxeste. Ó Deus, obrigado porque tu tens nos livrado do medo, das objeções, das lutas do inferno contra nós, conforme diz a tua palavra em tantos textos, mais do Jesus. Realmente o inferno nos rodeia e tenta nos desanimar. Obrigado, os pregadores que nos avisam também. Obrigado, não somente estamos aqui, mas também com a disposição para aprender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos mais a tua palavra nesse dia. E assim, ó Deus, ficarmos de fato mais cheios, completos do teu Espírito Santo, como estávamos ontem, mais hoje do que ontem. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos também toda a responsabilidade que temos quando olhamos a tua palavra, quando abrimos e lemos a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda, ó Deus, que possa abrir a tua palavra, explicá-la com a sabedoria que tu tens dado para ele, conforme a necessidade nossa, em particular. Oramos em nome de Jesus a nossa porta, que acessa até a tua presença. Amém. Agora, vendo a tela por trás de mim, eu tenho que mudar o púlpito. Vou aprender, né? Antes disso, vamos fazer isto. Dá para todo mundo ver? Ok. Nós estamos estudando os distintivos dos batistas regulares e estamos usando esse livro, né? Eu tenho um livro mais antigo e um livro mais moderno, só a capa que mudou. E semana passada eu dei para todo mundo os distintivos que são mais conhecidos como distintivos batistas. E normalmente há entre 7, 8, 9 ou até 10. Né? Então, se quiser marcar, se não marcou semana passada, isso seria no sumário, no índice, número 1, distintivo número 1, número 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Todos são distintivos, mas geralmente quando você veja uma lista dos distintivos dos batistas, então são estes. E então, mas hoje nós não vamos ver dentro do nosso livro. Eu quero dizer algumas coisas, depois nós vamos ver esse assunto das traduções da Bíblia. A doutrina da inspiração plenário-verbal era comum a todas as denominações verdadeiramente evangélicas. Entretanto, os batistas, historicamente, têm dado a essa doutrina uma ênfase e aplicação prática. Inspiração é a operação do Espírito Santo em registrar a revelação divina isento de erro. O termo verbal é usado para indicar a nossa crença de que até as próprias palavras, e não somente as ideias ou pensamentos da Escritura, foram dadas por Deus. Plenária evidencia o fato de que toda a Bíblia é igualmente inspirada. E na semana retrasada, nós lemos 2 Pedro 2, 21. Seria bom nós lermos isto. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2,
versículo 21, que diz, porque... Agora eu estou com o versículo errado aqui. 2 Pedro, eu estou em Pedro. Agora, por que eu estou... É 2 1:20. Sabemos primeiramente isso, que mesmo acontecendo a escritura. Isso, capítulo 1. Obrigado. Capítulo 1, 2 Pedro 2, capítulo 1, versículo 21, que diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspiradas pelo Espírito Santo. E agora vamos para 2 Timóteo 3, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, e veremos versículo 16, 2 Timóteo 3, 16, que diz, toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para instruir, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Cremos que nos manuscritos originais, a Bíblia é a palavra de Deus. Não apenas contém a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem que nos manuscritos originais a Bíblia contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Assim, esse livro julga os homens, e os homens não se assentem em julgamento sobre a Bíblia. Cremos ainda que as presentes cópias da Bíblia são, para todos os fins práticos, o texto exato da palavra de Deus. Portanto, chegamos às nossas Bíblias com a solene convicção de que nelas Deus nos está falando. A Bíblia não é meramente um livro sagrado ou um trato religioso ou um texto do qual tiramos nossos argumentos. É a palavra de Deus. É esta aplicação prática da palavra de Deus, a nossa pregação e as nossas vidas que tem distinguido historicamente os batistas. A própria natureza da nossa pregação é baseada na autoridade da Bíblia. A simplicidade dos nossos cultos caracteriza esse interesse nas Escrituras, em vez das formas ou rituais. A disposição dos nossos templos centraliza a atenção no púlpito, de onde a palavra é pregada. Nossos antepassados literalmente derramaram o seu sangue e morreram em defesa desse direito de pôr a palavra de Deus nas mãos do povo e de proclamá-la como a única autoridade de fé e prática. É devido a essa convicção doutrinária central que insistimos ser a imersão a única forma do batismo, porque a Bíblia assim o ensina. É porque desejamos aplicar praticamente a autoridade da Bíblia que insistimos na independência e soberania da igreja local, bem como de outros ensinos ou distintivos semelhantes.
É devido a essa insistência em obedecer à revelação escrita de Deus que os batistas são muitas vezes acusados de terem mentalidade estreita, de serem presunçosos e ou contenciosos. Eu tenho uma pergunta que eu vou jogar hoje e eu não vou responder hoje, tá? Os batistas são protestantes? O batista é protestante? Tem certeza? Tem certeza? Eu vou responder isso no futuro, tá? Mas semana passada nós assistimos parcialmente daquele filme, né? E hoje à tarde, ou depois desse culto, eu vou colocar também o link, né, para qualquer outra pessoa ver se não pegou no passado. Mas foi muito interessante e foi no aniversário da Reforma que foi feita aquela entrevista com Haroldo Gilmer, né? Mas pensando da Reforma e pensando de que eu tinha falado como os batistas têm morrido por nossos princípios, nossos distintivos, por isso eu fiz a pergunta. O batista é protestante? Protestante é alguém que estava dentro da igreja católica e protestou e saiu oficialmente da igreja católica. Isso é realmente um protestante. O batista fez assim? Né? Muito bom. Eu quero passar para as traduções da Bíblia. E esse estudo foi feito por Walter Andrade Campelo, um colega meu da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Então, nós vamos ver esta. Ao pensarmos na tradução, enfrentamos dois problemas básicos. Qual o texto que será traduzido? E qual será o método de tradução adotado? Como foi escrita a Bíblia? No início era com pedra, cerâmica, argila. Essa é uma forma mais antiga registrada, né? É muito resistente ao tempo. É difícil de transportar. Por quê? Quebra fácil, sendo cerâmica. Outro, papiro. É uma planta encontrada no Egito e na Síria, cresce naturalmente. Eu tenho visto em São Paulo, em frente de um prédio. Após amassado, traçado e prensado, o papiro se convertia em folhas parecidas com o papel, porém mais rústico e áspero. As folhas de papiro eram coladas lado a lado, formando rolos de 12 a 48 metros. Tem também o pergaminho. O pergaminho é um material daquele na nossa parede ali, né? É pele de animais, curtida e esticada. Esse pele é de pele de ovelha branca. Pele branca. É mais resistente que o papiro. Começou a tomar o lugar do papiro a partir do 2º século depois de Cristo. Era usado antes de Cristo, tanto papiro como pergaminho, né? Organizava-se o texto em rolos ou em códices, formato de livro. Códices seria dobras. O hebraico é a língua do povo de Israel. Praticamente todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico.
O aramaico era falado pelos povos da Mesopotâmia, Babilônia. Alguns trechos do Antigo Testamento estão nesta língua. Por exemplo, Esdras 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18 e capítulo 7, versículos 12 a 26. Também Jeremias 10, versículo 11 e Daniel 2, 4 e capítulo 7, versículo 28. O seu alfabeto é constituído de letras em forma quadrática e é lido da direita para a esquerda, ao inverso da nossa língua. Né? E então, assim, você leia Aleph, Vet, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Het, Tat, Yod, Kof, Chof, Lamed, Mem, Nun, Samik, Ain, Fe, Pe, Tzadi, Kof, Resh, Shin, Sin, Tav. E todo escrito começa do lado direito e leia para a esquerda. Todo o Novo Testamento foi escrito em língua grega. A época em que foi escrito o Novo Testamento era falado o grego conhecido como koiné, ou comum, por ser a língua comum a todo o mundo. Não é a língua do povão, é a língua grega daquela época. Antes era o grego clássico ou ático. Hoje o grego chamado moderno. Então tem 3 tipos ou classes de grego. O alfabeto grego é diferente, também diferente do nosso. Alfa, beta e assim, tá? Eu não vou tentar continuar, não quero errar. Mas é lida do lado esquerdo para a direita. Todo o texto da palavra de Deus foi dado por inspiração a homens santos. O próprio Espírito de Deus os apresentou à realidade espiritual. Certificou-se de que houve perfeitamente entendida desta realidade e verificou que a verbalização da revelação fosse feita sem erros ou distorções. Assim, todo o texto bíblico é inerente e perfeito. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículo 21. Os manuscritos originais eram copiados e enviados à igreja, e tudo copiado à mão. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Colossenses 4, versículo 16. Deus preservou sua palavra por sua própria providência. Deus nos prometeu que, em Isaías 59, versículo 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Isaías 59, versículo 21. E Jesus nos disse que, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, versículo 18. Estas passagens tornam claro que Deus irá preservar a sua palavra íntegra, inalterada, confiável e em uso de geração em geração. Quer dizer que não podia ser perdido.
E podemos ver no mapa aqui como as escrituras foram espalhadas. Foram de Jerusalém para Antioquia e aqui para a Ásia Menor, para todas as igrejas aqui, como mencionada Laodiceia, Colosse e outros, e indo para a Grécia, indo na Ásia e até Europa. E tem esse outro rota, indo até Egito, e do Egito, a cidade chamada Alexandria, é a pronúncia? Alexandria. Eu sempre tenho problema com isso. Da Alexandria até Itália, Roma. É importante ver esse mapa. Houve uma controvérsia ariana contra a fé chamada Nicena. Arias era da Alexandria, de onde sua heresia partiu para se espalhar por todo o Oriente. Arias afirmava que Cristo não era Deus da mesma natureza de Deus Pai, mas um ser criado, o mais divino ser criado, mas ainda assim uma criatura. Arius também condenava a doutrina trinitária, que Deus é trino. O Concílio de Niceia, em 325 d.C., condenou o arianismo como heresia e definiu as duas naturezas de Cristo e a doutrina da Trindade. Mas o erro ariano permaneceu de forma muito forte, tanto no norte da África quanto à Europa Ocidental. O intento dos arianos sempre foi o de diminuir a divindade de Jesus. Isso é importante quando vamos ver as traduções. No Oriente, e mesmo de início em Roma, a questão ariana foi resolvida. Na área de Alexandria, ainda permaneceu a disputa. Quer dizer, foi resolvido em Roma. Mas na Alexandria, não. Os vândalos tomaram o norte da África no ano 439 depois de Cristo, e eles já cristianizados eram arianos por terem sido evangelizados por arianos. Faz sentido, né? Roma foi tomada por ostrógodos, que também já eram arianos. O norte da África nunca de fato deixou a fé ariana, até ser tomado por Constantinopla e a fé nicena ser implementada. Com a queda da África para os muçulmanos, um século e meio depois, o cristianismo desapareceu do norte da África. Já na Europa, especialmente na Espanha, a fé nicena acabou por suplantar as resistências e ganhar supremacia quase que absoluta. Em Alexandria surgiram algumas cópias dos textos do Novo Testamento, basicamente até a sua queda para o Império Vândalo por volta de 450 depois do Cristo. Esse tipo de texto é conhecido como texto alexandrino. Não podemos nos esquecer que foi produzido em um local de grande apostasia. Lá surgiu a interpretação alegórica da Bíblia.
onde surgiram os maiores heresias da igreja primitiva. Também saiu dessa cidade. Onde o arianismo imperava e que não havia perdido a força à época em que os textos alexandrinos foram copiados. Dos textos alexandrinos, nós temos alguns dos mais antigos manuscritos em grego do Novo Testamento, especialmente dos manuscritos chamados Códices Sinaíticos e Códices Vaticanos. Realmente, esses textos são os mais antigos que existem. Mas qual é o problema com estes? Fisicamente. Uhum. Exato. Não são mais antigos dos pedaços que estão espalhados no resto do mundo. Mas, como o manuscrito quase inteiro, é o mais antigo. Tá? Porém, isso não quer dizer melhor. Entendeu? O texto apagado de Lucas 10:38 era provavelmente eston oikon ot, o recebeu em sua casa. Tanto os sinaíticos quanto os vaticanos são manuscritos extremamente rasurados. Certamente são produtos de uma mesma escola de escrita, senão de uma mesma pena, talvez. Talvez não. A rasura em Mateus 16:20, onde agora se lê, mandou, antes era, repreendeu. Outra rasura similar a esta se baseia basicamente em dois manuscritos alexandrinos, sinaíticos e vaticanos. Os textos muito diferentes foram unidos através de regras definidas por um homem chamado Westcott e o seu colega Hort em 1881. Eles foram padres da Igreja da Inglaterra, quer dizer, anglicana, a Igreja anglicana. Eram críticos textuais, defensores dos textos alexandrinos. Por essa razão, o resultado do seu trabalho ficou conhecido como texto crítico, ou simplesmente é referido como o TC, texto crítico. A região de Bizâncio, Roma Oriental, sobreviveu aos ataques bárbaros. Está falando sobre Ásia Menor agora, tá? Sobreviveu também os ataques dos muçulmanos até cair por volta de 1450, sempre copiando os preciosos textos do Novo Testamento em suas igrejas. Quer dizer que Roma Oriental, quando a igreja Roma dividiu, tinha oriental e ocidental, né? O Oriente ficou usando as cópias, o texto que sempre foi usado na Ásia Menor. O problema é que não existe mais um manuscrito. Por quê? É um lugar não tão seco como o Egito, então pode deteriorar-se muito mais rápido e também pelo uso para copiar. Uso, logo, né? Se desfaz. Então a gente pega uma cópia nova, feita mais nova, para usar em vez dessa cópia tão antiga que já está em pedacinhos e pode ser que até foi jogado. Mas pedaços existem.
No tempo da queda, vieram vários teólogos destas igrejas refugiados desta região para a Europa Ocidental, trazendo consigo seus valiosos manuscritos do Novo Testamento. Então, o texto bizantino, que veio da, vamos chamar, Roma Oriental, daquela parte da terra, né, do mundo. Quando isso aconteceu, reacendeu-se a chama do estudo da palavra de Deus no Ocidente, o que acabou por culminar com a reforma protestante. Agora, tem que lembrar, o que foi trazido pela Alexandria foi copiado na língua latina. E, eventualmente, a igreja adotou. E estava usando aquela. Mas quando veio esses do Oriente para o Ocidente, trazendo sua Bíblia, então, influenciou na reforma. Os manuscritos trazidos das igrejas orientais são conhecidos como texto bizantino. Eles são a base do que nós hoje chamamos de textos receptos, ou texto recebido, por terem sido recebidos das diversas igrejas orientais por séculos, desde o início. Lembramos-nos que elas foram as destinatárias das cartas do Novo Testamento e copiaram dos originais os seus manuscritos. São aproximadamente 5.000 manuscritos que compõem a base sobre a qual foi compilado o TR, o Texto Receptus, que é a união de todos esses textos. Em todas as suas versões, ocorrem apenas umas 300 diferenças entre estes manuscritos em 140.000 palavras, ou seja, 2%. E normalmente diferenças menores, por falta de um artigo ou coisa assim. Só para comparar apenas nos evangelhos, apenas os evangelhos, excluindo o resto do Novo Testamento, o Vaticano difere do TR em 7.578 palavras e os Sináiticos em 8.972 palavras. No total, temos uma diferença de aproximadamente 7% do Novo Testamento. Podemos afirmar, sem nenhum constrangimento, que Alexandria nunca foi um bom lugar para procurar pela palavra de Deus. Nenhuma carta foi mandada para Alexandria. Foi tudo para a Ásia Menor. Ao contrário, em Antioquia, região bizantina, foi onde os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Foi para a Ásia Menor que os textos sagrados seguiram e não para Alexandria. Logo, o texto totalmente preservado do Novo Testamento é o texto bizantino e não o texto alexandrino. Foi preservado e temos. Contudo, devemos lembrar que as diferenças ocorrem em 7% do Novo Testamento, ou seja, em 93% dos textos são exatamente iguais. Interessante. Ao pensarmos na tradução, enfrentamos dois problemas básicos. Qual o texto que será traduzido? É melhor traduzir o textos receptus. Qual será o método de tradução adotado?
E aqui eu vou precisar abrir outro para continuar, tá? Então, um momento. Ok, agora podemos continuar. Como temos visto, há dois problemas. Ao pensarmos em tradução, enfrentamos dois problemas básicos. Qual o texto que será traduzido? Como vimos, é melhor traduzir a partir do textos certos. Qual será o método de tradução adotado? Existem basicamente 4 maneiras de traduzir o mesmo texto: tradução literal, tradução por equivalência formal, tradução por equivalência dinâmica e o paráfrase. Nós usamos a tradução por equivalência formal na ACF. Eu estou faltando a fonte grega que Campelo usou. Então, nós vamos ver as coisas que, né, são só letras, mas sabemos que se tivéssemos a fonte, então essas letras iam ser as letras em formato grega, tá? Mas mesmo que nós não podemos ler grega, a língua grega, então assim vamos ver. Então, o verso acima está conforme pode ser lido nos manuscritos do textos receptos. No caso do texto crítico, há diferença, mas vamos ver isso somente depois. Há muitas vezes o uso de léxicos, dicionários de línguas clássicas antigas. Há vários léxicos do grego. Alguns dos mais conhecidos e usados são o Strong, eu tenho. O Thayer, eu também tenho. O Liddell Scott, que eu não tenho. Como usar os números de Strong e a definição gramatical? Veremos no livro de Strong a palavra grega e ao lado um número. Por isso aqui, por exemplo, aqui é 1097. Tá? E esta é a palavra de número 1097 no léxico de Strong. E as definições são aprender a conhecer, passar a conhecer, ganhar conhecimento, passar a conhecer uma sensação, sentir, tornar-se conhecido. Segundo, conhecer, entender, perceber, saber de. Número 3, expressão judaica para relação sexual entre um homem e uma mulher. E quarto, inteirar-se sobre algo, tomar conhecimento. É um verbo, está no imperfeito ativo do indicativo. Está na terceira pessoa do singular. Logo, a tradução pode ser ou conhecia, sentia ou tinha relações. O verso com todos os números de Strong e as definições gramaticais são assim, né? Aqui é a palavra grega, e assim. Esta é uma tradução palavra a palavra, precisamente como está no texto original. Veremos então como é com o português. E não tinha relações com ela até que deu à luz o filho primogênito e chamou o nome dele Jesus. E não tinha relações com ela até que deu à luz o filho dela, o primogênito, e chamou o nome dele Jesus. Então essa é a palavra, literalmente na ordem que cai na língua grega. A tradução por equivalência formal, então, fica assim, é uma tradução que preserva cada palavra do original, mas ajustando o texto para uma melhor leitura na língua de destino, para nós, então, ao português. Então, temos e não, né, essa ordem da língua grega. Então, nós temos
a tradução. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e chamou o seu nome Jesus. A tradução por equivalência dinâmica vai assim. É uma tradução na qual usa-se uma frase na língua de destino que reflita o sentido da frase na língua de origem, mas sem a preocupação de seguir palavra por palavra. Então, aqui tem o texto, agora a tradução. E não teve relações com ela enquanto não deu à luz o seu primeiro filho e lhe pôs o nome de Jesus. E a paráfrase. Não se trata de uma tradução propriamente, é, na verdade, um texto que representa o entendimento, a maneira de ver, que aquele que fez a paráfrase teve do texto original. Então, aqui o texto e como ele saiu. Contudo, não teve relações com Maria até que nasceu a sua primeira criança e José pôs o nome do menino de Jesus. Então, comparando, literal, e não tinha relações com ela até que deu à luz o filho dela, o primogênito, e chamou o seu nome Jesus. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e chamou o seu nome Jesus. Agora, dinâmica. Contudo, não a conheceu enquanto não deu à luz o seu primeiro filho e lhe pôs o nome de Jesus. E a paráfrase. Contudo, não teve relações com Maria até que nasceu a sua primeira criança e José pôs o nome do menino de Jesus. Então, você pode ver coisas que foram adicionadas, né? Comparando, no texto crítico falta o texto o primogênito. Assim, todas as traduções feitas a partir do texto crítico não trazem esse texto que mostra, sem sombra de dúvidas, que Maria teve mais outros filhos após Jesus. A tradução brasileira de 1910, então, fica assim. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vimos também hoje de manhã o texto da revista atualizada, que sai assim. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E o NVI, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Pode ver, então, como cai uns detalhes importantes. Podemos também comparar Colossenses 1,14. Vamos para Colossenses 1,14. Vou ler, enquanto que estamos com esta na tela, Colossenses 1,14. E vamos ver o que acontece aqui. E se tiver em casa, uma cópia do Revista Atualizada ou do NVI ou qualquer outro, você vai ver isto, né? Versículo 14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, nós podemos ver que aqui tem algo em negrito. Aqui está faltando. Literal, em quem temos a redenção através do sangue dele, a remissão dos pecados. Na equivalência formal, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Agora, vocês vão ver as duas palavras aqui em negrito. Isso foi adicionado e por isso está em negrito para qualquer leitor saber que está adicionado. É para ajudar no entendimento português.
equivalência dinâmica. Em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. E na paráfrase, Bíblia da língua de hoje, e é a Ele quem nos liberta, e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Vimos também, hoje na nossa classe, alguém tinha a revista atualizada, e ficou como o NVI. Podemos passar para 1 Timóteo 3,16. Aqui é a palavra theos, quer dizer Deus. E aqui não tem, tá? E nós vamos perceber, então, o ataque ariano. Porque está querendo tirar a divindade de Cristo. Veremos. Literalmente, esse versículo e sem qualquer dúvida grande, é da piedade o mistério. Deus foi manifestado em carne. Quer dizer, ele tomou carne, é Jesus Cristo. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, proclamado aos gentios, criado no mundo e recebido acima na glória, quando ele saiu na vista dos seus discípulos. Na equivalência formal, então, nós temos, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Equivalência dinâmica, então, tem assim. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E, finalmente, a paráfrase do novo tradução na língua de hoje, sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada da nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. O que aconteceu aqui? Não é mais Deus que se manifestou em carne. É um ataque ariano. Porque o texto crítico vem de Alexandria. Se tiver uma Bíblia da edição revista atualizada, então vai notar nessa página, no início, essa frase aqui. Todo conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida que não se encontra no texto grego adotado. Todo conteúdo, né? Então, com esta afirmação, temos que a Sociedade Bíblica Brasileira usou um texto grego diferente daquele que Almeida usou. Mas incluiu na Bíblia alguns dos textos que não estavam nos manuscritos que adotou, mas não incluiu todos os textos faltantes. Vede, por exemplo, Atos 9, 5 e 6. Cai totalmente. Podemos ver um exemplo do uso dos colchetes. Vamos para Mateus 9, versículo 13. Mateus 9, versículo 13. Mateus 9, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13 diz o seguinte: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E pode ver que essas letras em negrito é o que vai
cair. Não tem aqui. Veremos. Literal, ide, porém, e aprendei o que é. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Equivalência formal do ACF, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Agora, equivalência dinâmica, o uso de colchetes, como pode achar em qualquer revista atualizada. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Em colchetes tem do arrependimento. Em alguns, esse cai completamente, você não veja mais. Equivalência dinâmica, mesma coisa. Vão aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Já saiu, não existe mais. Não sabendo desse problema, acharia uma tradução ótima. A paráfrase. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. 2 problemas. Ao pensarmos em tradução, enfrentamos 2 problemas básicos. Qual o texto que será traduzido? Como vimos, é melhor traduzir a partir do textos receptos. Qual será o método de tradução adotado? É melhor traduzir usando equivalência formal. Avaliar com crítico qual tradução usar. Essa é nossa responsabilidade. Avaliar com critério qual tradução usar. Não desprezar as traduções existentes. Elas podem ser excelente fonte de instrução, mas ter sempre junto a nós um texto que seja traduzido a partir do textos receptos, através de equivalência formal, no qual possamos confiar 100%. Será o nosso fiel da balança. Zelar para que nossos filhos tenham acesso à pura palavra de Deus. E não recriminar os que não conhecem toda a história. Muitos líderes não conhecem. Dicas finais. Aos que desejarem continuar a estudar sobre esta questão, existem materiais que podem ajudar, como estes sites na internet. Pode anotar da Luz, Solas Escritura, Dean Berger Society, e Palavra Prudente. Tem outros. Livros. Qual o texto do Novo Testamento? Por Dr. Pickering. A download gratuito pela internet. E também a revisão Revised. The Revision Revised, by William Bergen. Eu tenho esses 2 livros. Pena está em inglês. Obrigado. Então, obrigado por esse tempo de estudo da escola dominical. Desculpe que eu tinha que mudar para cá, deu um problema e não dava para pegar. Então, mas assim não perdeu nada, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês e tenham uma boa tarde. Obrigado.